Bom dia, alunos do nono ano, mais um vídeo aqui do professor Lucas. Dessa vez eu estou gravando esse vídeo para falar das atividades que eu passei no roteiro, que vai dos dias, prestem atenção, do dia 21/9 até o dia 2/10, tá bom? Então, eu estou postando esse vídeo hoje, é dia 20... Hoje é dia 25, nossa primeira sexta-feira, desde o dia 21, que é o tempo que vale. Então, hoje, pela primeira vez, teoricamente, vocês estão olhando esse conteúdo aí. Bem, esse conteúdo até dia 2... Deixa eu pegar aqui o calendário para dar uma olhada. Esse conteúdo vai até dia 2 de outubro. Ou seja, vocês têm esse final de semana, essa sexta-feira agora para fazer, que é o dia 25, né? Aí vocês vão ter a próxima sexta-feira que vem, na teoria, que seria a sexta-feira do dia 2. Só que aí já virá outras atividades para a próxima sexta-feira. Então vamos dividir essas atividades em duas metades. Tá? Você faz uma agora, faz a outra semana que vem. Se você quiser fazer tudo de uma vez ou deixar tudo para semana que vem também, o problema é de vocês. O importante é que vocês façam. Às vezes o pessoal cobra, tem que fazer atividade, muita tarefa. Mas vocês fazem no seu tempo. Pô, é 10 horas. É bom que vocês façam de manhã, porque é o meu horário de trabalho e é o horário que eu estou mais atento para responder as mensagens, das 7 da manhã ao meio-dia, que é o horário que teoricamente eu daria aula. À tarde e à noite eu estou fazendo outras coisas da minha vida, porque o professor tem uma vida além de dar aula. Mas se você mandar mensagem à tarde e à noite, eu respondo, é óbvio, não vou deixar você sem resposta, tá? No máximo pode acontecer eu responder no outro dia, porque eu durmo 9 horas da noite, mas tá bom, porque eu acordo 5, 6 horas da manhã. Mas enfim, essa atividade, ela vai falar sobre dois assuntos muito importantes do pós-guerra, tá? Depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, e vocês sabem como acaba, né? Os Estados Unidos entra na guerra de um lado, a Rússia entra na guerra do outro. Lembra que os Estados Unidos entrou na guerra porque ele foi atacado por exército japonês. Vale lembrar que o exército japonês, ele se viu forçado a atacar, porque o Japão queria formar um império comercial no Pacífico, no Oceano Pacífico. E o Oceano Pacífico era, naquela época, e é ainda hoje, dominado pelos Estados Unidos. Se você quiser transportar alguma coisa pelo Oceano Pacífico, você tem que pagar imposto para os Estados Unidos, né? É injusto, porque o Oceano Pacífico é gigante, não é território dos Estados Unidos, mas tem que pagar. E se você não paga, você é pirata. Por isso que eu falo muito de pirataria, porque esses produtos que chegam aqui no Paraguai chegam mais barato porque eles não pagam as taxas para atravessar o oceano. Piratas. Bem, e aí o Japão pensou, poxa, mas eu vou pagar imposto para esse cara o tempo todo, eu nunca vou me tornar um grande comércio se eu ficar dando meu dinheiro para outro país. Então o que o Japão decidiu entrar, e já estava na Segunda Guerra Mundial, falou, vou tacar os Estados Unidos pelo domínio do Pacífico, para eu ter o domínio do continente, do oceano inteiro e poder aí transportar por esse oceano, né? E aí o Japão ataca os Estados Unidos entra na guerra, compra o lado da Inglaterra e da França, entra por um lado, ajuda muito, né? A gente pode dizer que a Alemanha perdeu. A Alemanha estava ganhando, estava destruindo, arrebentando. A Alemanha perdeu a guerra 50% por causa dos Estados Unidos e 50% por causa da Rússia, né? E aí, ao mesmo tempo, a Alemanha quebra o pacto de não agressão que eles tinham feito com a Rússia. Disseram que eles dividiram a Polônia e falaram, desse corredor para cá, ou do corredor não, dessa linha para cá é Rússia, dessa linha para cá é Alemanha. Tava lá divididinho a Polônia, metade da Rússia, metade da Alemanha. Do nada, em 43, em 44, a Alemanha quebrou o pacto e invadiu a Polônia, né? Invadiu a Rússia e foi entrando para dentro da Rússia, né? E aí a Rússia contra-atacou e aí veio os Estados Unidos de um lado, veio a Rússia do outro e eles destruíram o exército alemão, que era o único exército forte do time deles, né? Porque o exército do Japão e o exército da Itália, com um ataque, 2 ataques, eles já desistiram da guerra. Mas a Alemanha era mais difícil, porque era um exército grande, forte, bem preparado, né? Mas que sucumbiu. Bem, quando a guerra acaba, todo mundo tenta não cometer o mesmo erro da Primeira Guerra. Lembra do Tratado de Versalhes, que humilhou os caras que perderam e fez com que eles só ficassem com mais raiva? Quando a Segunda Guerra acabou, eles tentaram estabelecer um clima de paz entre os países vitoriosos e os derrotados, né? Então, o que eles fizeram? Eles primeiro dividiram a Alemanha. A Alemanha ficou dividida metade para os Estados Unidos, metade para a Rússia, uma parte para a Inglaterra, uma parte para a França. A parte da França e da Inglaterra é pequenininha, vocês conseguem ver lá no vídeo que eu postei sobre a guerra. E eles criaram a ONU, que é uma organização das Nações Unidas que debate assuntos que
têm que ser discutidos, conversados, para que não haja guerra. Lembra que eu falei para vocês que a guerra é o que um cara faz, né? Ele parte para a violência quando todas as possibilidades de discussão, de conversa, de entendimento acabaram, né? Então, quando não existe mais argumento, quando você não sabe mais conversar, quando está intransigente, quando não tem mais jeito, aí você parte para a guerra, né? Mas sempre que possível, senta, conversa, vamos dividir, vamos negociar, vamos fazer funcionar. A ONU foi criada, a Organização das Nações Unidas, ela foi criada na ideia de estabelecer a paz e garantir que não haja mais guerra ou que os conflitos, os confrontos que existem sejam administrados, discutidos e cheguem a uma solução pacífica, né? Na teoria era para isso que ela existia. Hoje em dia é muito difícil você discutir com judeus e árabes. É muito difícil você explicar para os Estados Unidos e para o Trump que ele não precisa atacar o Afeganistão, que ele não precisa atacar o Iraque, que ele não precisa atacar o Irã, né? É muito difícil você convencer um doido aí que não foi a China que jogou o negócio, porque os caras querem atacar a China, né? O que está acontecendo? A China tem uma economia que está ultrapassando os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem o que fazer. Não tem trampo, não tem exploração suficiente que os Estados Unidos possa fazer que eles consigam passar a China de volta, competir de igual para igual. Então o que eles estão partindo? Estão partindo para violência agora. Então vocês estão vendo os Estados Unidos atacando ou causando guerras e confronto em muitos países que são aliados da China, tá? Isso aconteceu no Brasil. O Brasil foi por um tempo aliado da China. Vocês conhecem o BRICS, né? Que era Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul. E aí eles foram destruir, quebraram a economia do Brasil, quebraram a economia da Índia, quebraram a economia da África do Sul, para ir tentando enfraquecer a influência chinesa aqui, né? E aí a ONU, ela tenta ficar ajudando, né? Diminuindo, não, calma, vamos lá, mas não funciona muito, né? Na prática mesmo a exploração acontece, os violentos continuam batendo e os fracos continuam apanhando. Mas aí na atividade de vocês, eu coloquei um link para uma reportagem. Se não der certo entrar no link na reportagem pelo link que eu mandei na atividade, eu vou mandar nos grupos, tá? E aí vocês passem uns para os outros para terem acesso à reportagem. Essa reportagem, ela fala assim, ó, sanções à Venezuela prejudicam direitos humanos de inocentes, diz relator da ONU. E aí tem lá a reportagem. Eu podia ter copiado e colado, não é um texto muito grande, mas eu ia ficar gastando papel à toa, sendo que vocês podem entrar na internet para ver, tá? E ele vai falar aqui, que tem um especialista falando, que as sanções, elas estão prejudicando o povo e não o país, né? Bem, para a gente começar a entender isso, eu preciso explicar o que é uma sanção. Bem, eu coloquei no dicionário aqui rapidão para contar para vocês o que é sanção. Vou até clicar aqui, ó, mais definições. Sanção: parte coativa da lei que comina penas contra quem as violem. Pena ou recompensa que corresponde à violação ou execução de uma lei. Ato pela qual o chefe de poder aprova uma lei votada pelo órgão legislativo. Enfim, medida de coação imposta por órgão ou autoridade. Tá mais essa daí. Então, o que é uma sanção? Quando a ONU vê que tem um país fazendo alguma coisa que está errada, né? Eles fazem uma sanção, um tipo de boicote. Ninguém mais pode comprar desse país, ninguém mais pode vender desse país, ninguém mais pode ter amizade, todo mundo fica de biquinho para esse país. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 1994, na verdade, de 1930 até 94, a África do Sul viveu um governo, né, uma prática social que chamava Apartheid. Ele dividia a África em negros e brancos. Nos Estados Unidos tinha isso, tem isso hoje em Israel, em vários países tem. Ou seja, se você é negro, você tem um transporte. Se você é branco, você anda em outro transporte público, ônibus, por exemplo. Tem um mercado onde só vão os brancos e tem um mercado onde só vão os negros. O banheiro tinha uma portinha para mulher, uma portinha para homem. Uma portinha para mulher negra e uma portinha para o homem negro, né? Então era separado. Bebedouro, o branco bebia no bebedouro bonito, o negro bebia ali. Então, era separado. Os negros e os brancos não podiam casar um com o outro. A lei proibia o apartheid. Então, com o passar dos anos, as pessoas foram vendo que o apartheid era injusto, era racista, era preconceituoso, discriminatório, né? Então, o que eles fizeram? Só que o problema era que o presidente tinha feito essa lei e o povo todo concordava. Então, o que a ONU fez? Ela falou assim para todos os países: olha, ninguém mais compra, vende nada, tal, não sei o que, vão quebrar esse país para eles aprenderem uma lição. E aí,
esse governo racista foi perdendo força e a ONU foi ajudando a estimular um governo que fosse mais libertário, tivesse a mente mais aberta, que é o governo do Nelson Mandela, que vai assumir em 94 quando a apartheid acaba. Mas notem que a ONU deu um jeito de mudar a política do país para garantir que aquela coisa ruim que estava acontecendo, que era o apartheid, parasse de acontecer. Em muitos lugares ela tenta fazer isso. No Oriente Médio ela tenta acabar com a guerra, do jeito errado, mas tenta. Né? Na Ásia, onde tem pobreza, onde tem malária, onde tem chikungunya, eles estão sempre ali tentando melhorar. O que acontece? A notícia que eu passei para vocês é sobre a Venezuela. A Venezuela, para quem não sabe, é a maior fonte de petróleo do mundo. Né? O país do mundo que mais tem petróleo é a Venezuela. E a Venezuela não aceita ou não aceitava vender para os Estados Unidos, ou então vendia a um preço muito caro, tinha toda uma briga. O que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos foi lá, no ombro da ONU, falar na orelhinha dela, olha, ONU, a Venezuela é do mal, o presidente que tem lá é ruim, não sei o que, não sei o que. E aí o que acontece? A ONU lançou sanções contra a Venezuela. Ninguém mais podia comprar petróleo da Venezuela, ninguém podia vender petróleo da Venezuela, ninguém podia mandar comida para eles, ninguém podia... E aí o que acontece que a gente vê hoje? A população da Venezuela fugindo da Venezuela para o Brasil, porque não tem comida suficiente lá para eles, porque não tem as coisas necessárias para viver. Então o que o cara tá falando nessa reportagem é o seguinte, vocês vão ler, tá? Não é para passar direto. O povo tá pagando, o povo pobre tá sofrendo por conta de uma sanção que um presidente dos Estados Unidos, que tá comendo um monte lá em cima, que não tá passando fome, não tá nem aí para ninguém, que ele decidiu que a Venezuela tinha que sofrer. E ele pagou a ONU para a ONU, né? Financiou, incentivou a ONU para a ONU ter essa sanção e prejudicar os venezuelanos. Até que o presidente da Venezuela decida cair fora, né? Igual aconteceu lá na África. E uma outra pessoa que os Estados Unidos gostem assuma o poder. Isso vai demorar para acontecer porque o Maduro está no governo há 10 anos e não está com nenhuma vontade de sair de lá, né? Tá mais com tanto petróleo. Mas qual que é a questão aqui? É você descobrir qual é a função da ONU e o que é uma sanção. Eu coloquei lá na atividade de vocês. Pesquise quando a ONU foi criada e qual o motivo de sua criação. Eu meio que expliquei, mas eu quero que vocês pesquisem o ano, o dia, em qual conferência, tá? Onde fica a sua sede hoje? Porque a ONU diz que ela é imparcial, que ela não tá por ninguém nem contra ninguém. Só que quem paga as contas da ONU? Quem são as pessoas que fazem parte da ONU? E você tem que ver isso para saber se realmente a ONU não tem um lado. Aí na 2 pede para explicar o que é uma sanção, não é para colocar aquela frase simples, não. É para dizer, a sanção é uma coisa imposta a um país, quando... vocês vão descobrir. Quando vocês lerem a reportagem, assistir esse vídeo que eu acabei de explicar. Segundo texto, qual seria a principal intenção por trás das sanções? Eu falei, mas lê o texto que vocês vão ver, tá? Ao final do texto, o especialista cita a declaração da ONU sobre as relações que deveriam ser amigáveis, né? Na mesma linha, a Carta das Nações Unidas, qual o pedido desta carta para os estados? O que o cara que está dizendo lá, qual é a pedida dele para os estados? Vê lá que você vai ver. Aí tem um grande problema que deu errado na impressão, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo, acho que é muito importante falar disso aqui, tá? Mas eu vou falar da Guerra Fria separado desse vídeo. Esse vídeo vai ser só para essa semana, sobre a ONU, e aí semana que vem eu posto o vídeo sobre a Guerra Fria. Tá bom, gente? Um beijo, um abraço e até semana que vem. Tchau!